Nosso estudo de hoje, lição 23 do livro Mãos Unidas, tem por título Antes da Crise. No ápice das grandes provações, muitas vezes tumultuam-se os que anseiam compartilhar da prestação de serviço. Ante um naufrágio, aparecem os candidatos ao concurso de urgência, lançando petições inconsideradamente ou improvisando salva-vidas com os inadequados recursos que encontram. Se um incêndio devora uma casa, comprometendo-lhe a segurança, habitualmente eis-nos lépidos na ação, quase sempre descontrolada para que o fogo se extinga. Felizmente, que assim é na exaltação da solidariedade nas horas difíceis. Benditos sejam os braços tocados do amor fraterno que se dedicam à elevada missão do bem. Entretanto, na culminância das grandes tribulações, se-nos-á lícito meditar na importância do auxílio das horas de paz. É impossível que as águas invasoras de uma empresa, esbarrundada, nunca saísse do leito, criando dificuldades se alguém houvesse espontaneamente corrigido a obscura brecha inicialmente surgida na construção. Certos prédios talvez jamais se precipitassem no solo, ocasionando prejuízos enormes, se alguém houvesse ajudado com humildade a retificar na planta que lhes deu origem esse ou aquele diminuto erro de cálculo. Sabemos que as leis kármicas são positivas, no entanto, não desconhecemos que o amor e a renovação lhes refazem os efeitos. Pensemos nisso a fim de valorizar os donativos de cooperação considerados mínimos. Pequena demonstração de bondade pode assustar o braço quase delinquente, impedindo o suplício de vastos grupos domésticos. Um gesto de compreensão é capaz de obstar a queda de alguém na toxicomania, evitando milhares de dias amargos para diversas pessoas. Algumas horas de diálogo amigo, em muitos casos, apaga a ameaça de suicídio iminente, imunizando centenas de criaturas contra o pessimismo e desânimo. Singela colaboração amoedada é suscetível de apaziguar uma família em penúria, frustrando aflitivas provas no nascedouro. A grande crise no terreno individual ou coletivo, em muitas circunstâncias, define-se como sendo a grande soma das nossas pequeninas omissões na prática do bem, gerando a condensação do mal. Justo nos comovamos, dispondo-nos a suprimi-la onde apareça, entretanto importa refletir no valor das nossas pequeninas doações de auxílio e compreensão antes dela. A lição das mais importantes, muito importante. O que o Emmanuel quis dizer para a gente aqui, que quando aparecem as grandes crises, vão aparecer, sim, soluções voluntárias e muitas das vezes até de uma maneira despreparada. Eu estava rindo aqui por dentro, me lembrando de quando eu era bem jovem ainda, com 21 anos de idade, e que eu vi um incêndio, e eu na época, eu corri para poder ajudar no incêndio. A casa tinha uma piscina, então eu ia na piscina, pegava um balde e jogava o balde de água no fogo e voltava. Quando chegou o bombeiro, a primeira coisa que o bombeiro fez foi me pegar pelo pescoço. Fica quieto aí, garoto. E depois a coisa estava mais calma, que eu tinha se surpreendido. Estou tentando ajudar. Ele falou, não, quando você tiver um incêndio, a primeira coisa que você faz é desligar a energia elétrica. Você estava jogando água ali, ia dar um curto, e você ia morrer também, provavelmente, nesse curto aí. Quer dizer, a gente tenta fazer a coisa de maneira apressada, com aquilo que a gente tem de recurso, muitos desavisados, como o Emmanuel fala aqui. Mas o que o Emmanuel vem dizer para a gente é que, para chegar ao ponto do incêndio, para chegar ao ponto do naufrágio, dentro dos exemplos que ele deu aqui para a gente, são pequeninas coisas. E, como sempre, o Emmanuel ele pega exemplos materiais para que a gente passe a entender os exemplos morais. Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, material. Eu tenho um amigo que ele é aviador. Eu conversando com ele um tempo atrás, ele falando assim, olha, o avião, você tem que tomar muito cuidado, porque acontece igual acontece com o carro. Você não está com o carro e de repente arrebenta aqui para de funcionar um botão desse aqui. Aí você, ali é insignificante. Ante a engrenagem toda, ele é pequenininho, deixa para lá. Aí vai juntando um, daqui a pouco junta vários desses aí e pode dar uma pane mais séria, pode ter um problema mais sério. E que é um grande desafio para eles têm que ficar observando o tempo todo, muita coisa para fazer manutenção, muita coisa aparentemente pequenininha, mas o pequenininho vai crescendo cada vez mais. Então o Emmanuel ele vem falar para a gente aqui, as águas invasoras, se você estivesse numa represa corrigido, aquele pequena rachadura, aquele pequeno detalhezinho, ela não viraria o que aconteceu lá em Minas Gerais alguns anos atrás.
certos prédios também, se você tivesse desde cedo, né, visto aqui os pequenos detalhes, também não aconteceria, como o prédio que desabou, que é ano retrasado aqui perto da minha casa, né, e com vítimas também. São pequenos detalhezinhos que vão acontecendo e que a gente não vai percebendo, e que esses pequenos detalhezinhos daqui a pouco se tornam uma coisa grande. Agora, quando vai dizer respeito ao campo moral, que é o objetivo maior do Emmanuel, ele vem dizer para a gente, dói no nosso coração, dói muito no nosso coração, a gente saber que isso aqui é uma verdade e saber que está ao nosso alcance e que algumas vezes a gente falha nisso, porque ele fala assim, algumas horas de diálogo amigo, em muitos casos, apaga a ameaça de suicídio iminente. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito querida falar assim, poxa, às vezes você telefonar uma vez por dia, você dizer que ama, eu te amo, só dar um abraço, você não deixa essas portas do suicídio, essa brecha que a pessoa está dando, ela se aumentar cada vez mais. E também ele fala, às vezes um gesto de compreensão é capaz de obstar a queda de alguém na toxicomania. E na toxicomania, então, gente, o que agrava na toxicomania é duro para quem vive essa realidade. Mas a realidade se aquela pessoa ela não for reduzindo aos poucos a quantidade da droga que ela usa, ela não vai conseguir, assim, de um dia para o outro, abstinência total. E ela vai ter crises de abstinência. Essas crises de abstinência podem trazer transtornos, complicações muito grandes. Então, a gente vê que a limpeza que vai sendo feita no dependente químico, ela vai sendo feita de maneira progressiva, de maneira proporcional, dentro de uma terapêutica mesmo. Então, o que acontece? Às vezes um gesto de compreensão, né? Já vai ele beber. Não, tá, mas se ele beber menos e vai diminuindo e entendendo que aquilo faz mal, olha, é um caminho. Agora não vai ficar também a gente, tá vendo, já vai beber de novo. Não, ele está viciado naquilo ali, ele construiu todo o edifício da vida dele naquilo ali. Estava conversando ontem com uma querida, uma pessoa muito querida aqui do meu coração, ela falando para mim assim, a minha mãe desde os 18 anos fuma, como é que agora você vai querer que ela pare com 74 anos de idade? Olha quantos anos ela vem usando o tabaco. Né? Então, na verdade, não vai ser dessa maneira, né? Ela vai ter que se conscientizar, fazer um trabalho com ela mesma e ir diminuindo. E durante muito tempo até se explorou vários tipos de terapêutica para poder acabar com o vício do fumo, né? Nicotina, adesivos, um monte de coisa. Então, às vezes, um gesto de compreensão é capaz de obstar a queda de alguém na toxicomania, porque o problema da toxicomania é justamente a overdose, é justamente o exagero que vai levar ao câncer, que vai levar, né, à desencarnação e por algum problema cardíaco. Depois ele fala, às vezes uma singela colaboração amoedada é suscetível de apaziguar uma família. Às vezes a família... Gente, o que eu vou falar que parece, né, ser simplório, você pegar uma quantia mínima e fazer uma doação para uma pessoa que vai conseguir garantir a alimentação daquele dia, vai fazer com que ela não perca o equilíbrio e entre na rebeldia e vai cometer delitos daqui a pouco para poder conseguir essa alimentação ou pagar a conta que não conseguiu pagar. Então o Emmanuel vai falar para a gente, a grande crise no terreno individual ou coletivo, em muitas circunstâncias, ela acaba sendo a grande soma de pequenas alfinetadas, pequenos detalhezinhos que, se a gente tomar o cuidado de fazer uma preservação, é igual a manutenção de automóvel, né? Você vai lá, opa, tem que trocar o óleo, mas a pessoa vai deixando óleo, deixa corrente, deixa não sei o que, deixa vela, daqui a pouco o conjunto geral vai fazer um estrago muito maior por uma falta de observância de pequeninos detalhes, coisas muito simples. Então, a gente faz essa comparação com o campo moral, essas oportunidades que eu vou tendo de trabalho cada vez que as pessoas me chamam para fazer palestra, por exemplo. Uma vez foi informado para mim, eu falei, olha, você poderia já ter entrado em depressão há muito tempo, por conta da pressão que você passa, mas esses pequeninos convites para fazer palestra ajudam e levantam a gente o tempo todo.
Então, que a gente consiga dar atenção a esses pequenos detalhes para evitar a tragédia maior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.